Você sabia que nós nos tornamos aquilo em que nós pensamos e o que nós falamos? É verdade. O que nós falamos é o que nós pensamos. E o que nós pensamos é o que nós falamos. E o que nós falamos e o que nós pensamos, nós nos tornamos daquilo. Você pode observar. Se no ambiente em que você vive só fala de fraqueza, só fala de fracasso, só fala de enfermidade, só fala de coisas ruins, naturalmente aquilo se torna comum para você, familiar para você. E é questão de tempo que aquilo em que você fala, aquilo você esteja experienciando, ou seja, vivenciando. Por isso, quem quer mudança, só terá mudança. Primeiramente, você tem que aprender a falar o palavreado daquilo que você pretende alcançar. Falar o palavreado daquilo em que você quer se tornar. Pode observar, cada pessoa se torna semelhante ao meio em que ela vive. Se você faz parte de uma comunidade onde acredita que a enfermidade é um propósito de Deus, que a enfermidade é a vontade de Deus, que a fraqueza, o fracasso, a escassez, tudo isto é da vontade de Deus. Então, naturalmente, você acredita nisto. E você, ao acreditar nisto, você dá toda a legalidade para o inimigo de Deus, porque não foi Deus, é só olhar. O Senhor Jesus falando em João 10:10. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O ladrão, se referindo ao diabo, só veio para matar, roubar e destruir. Tiago já tinha falado o seguinte: não se engane, pois todas as coisas boas, coisas que se diz respeito à vida, veio do alto, do Pai das luzes. Então, naturalmente, todas as coisas que não são boas, naturalmente, vieram do outro lado. São os dois polos, o positivo e o negativo, a vida e a morte, a luz e as trevas, Deus e o diabo, Jesus e o ladrão. Que comunhão terá um com o outro? Nenhuma. As palavras, elas são espírito. Jesus disse ali, em João capítulo 6 e o verso 63, as minhas palavras são espírito e vida. Pensa comigo. Se as palavras de Jesus, provenientes de Deus, são vida, então tudo aquilo que não é vida são palavras do diabo. E são essas palavras que elas vêm como semente, já que nossos corações são as terras. O Senhor Jesus disse isso também, ali em Mateus capítulo 3, na parábola do semeador. Então pensa comigo, se o crer só vem pelo ouvir, uma pessoa que ouve que as enfermidades, a escassez, as dores, infelizmente algumas delas dizem, atribui a Deus até acidente. Então quem ouve isto vai terminar acreditando nisto, e isto acontece naturalmente em suas vidas. Mas isso não é Deus, porque Deus, ele é a vida. Na natureza divina, na mente divina, na mente de Deus, Deus não reconhece a escassez, Deus não reconhece a fraqueza, Deus não reconhece a pobreza, Deus não reconhece a escassez, Deus não reconhece as enfermidades, Deus não reconhece a morte. Deus não é Deus de morto. Olha Jesus chegando na casa de Jairo. Ali estava uma criança morta. As mulheres, as senhoras, acostumadas em dar assistência ou apoio à família, quando ele chegou e disse, olha, a menina já morreu. Ele disse, não, a menina dorme. E elas disseram, por acaso nós não conhecemos quando uma pessoa está morta? Olha o que Jesus disse, vocês conhecem a morte, eu, porém, conheço a vida. Observe que o Senhor Jesus não reconheceu a morte, não reconheceu e não admitiu. Veja só, nós estamos falando a respeito da autoimagem. A força de uma pessoa, a capacidade de uma pessoa é proveniente da sua autoimagem. Por isso, o que vai fazer uma pessoa romper, vencer ou não, está relacionado diretamente à autoimagem. Por isso que nós estamos disponibilizando os nossos livros a respeito da autoimagem. Então vamos lá para Jesus, chegando na casa de Jairo, como também
lá no caso do seu amigo Lázaro. Vamos lá para a casa de Jairo. Quando ele chegou ali, que aquela menina estava morta, que aquelas senhoras disseram o seguinte: a menina está morta. E ele disse: não, senhora, a menina dorme. Por acaso nós não reconhecemos quando uma pessoa está morta? Olha a postura de Jesus. Vocês conhecem a morte, eu, porém, conheço a vida. Mas, na verdade, entenda o que estava acontecendo ali, o que aconteceu de fato ali. Não há autoridade que primeiro não venha de Deus. Neste caso, o Senhor Jesus era aquele que tinha recebido diretamente de Deus a sua autoridade. Ou seja, era de Jesus a palavra final. Era e é dele a palavra final. Porque não há alguém à altura para desqualificar o seu dito, para derrubar a sua palavra, para enfrentar a sua palavra. Porém, até aquele momento da morte era a palavra final. Não existia alguém à altura. Porém, o Senhor Jesus, ao saber quem ele era e é, ele sabia que ele, ao não reconhecer o feito da morte, que não era da morte, não era do diabo a palavra final, e ele, o fato de não reconhecer, ele estava automaticamente assumindo a sua autoridade e automaticamente tirando do diabo a sua autoridade. Foi isto que aconteceu ali, que não foi diferente no caso de Lázaro. Vamos lá para a história de Lázaro. De repente alguém chegou e disse: o seu amigo ou o teu amigo Lázaro está doente. Olha o que o Senhor Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. O que as pessoas que convivem nesse meio distorcido acreditam? Elas acreditam que Jesus estava dizendo o seguinte: olha só, neste caso aí de Lázaro, é uma das formas misteriosas de Deus cuidar, dar uma lição para os seus filhos. Pensa comigo. Quem na vida vai acreditar que qualquer pai, por mais burro que seja, irá matar um filho para ensinar uma lição para o filho? Pelo menos se ele deixasse aleijado, ainda poderia ter, sabe, lá no final da fila, poderia alguém ter essa ideia de pensar que no caso do pai, aleijou o filho, mas na verdade o pai estava cheio de proteção, querendo dar uma lição para o filho. O pior dos pais da terra não faria isso, mas é isso que a maioria das pessoas acreditam a respeito de Deus e de Lázaro, que era isso que Jesus estava dizendo. Não, o caso de Lázaro é o pai dando, ensinando a ele alguma coisa. Agora no momento a gente não entende, mas depois a gente vai entender. É isto o que muitas pessoas pensam. Uma pessoa que pensa que o mal que está em sua vida é proveniente da vontade de Deus, e essa pessoa admite que crê em Deus e que está disposta a obedecer a Deus, essa pessoa não pode recorrer aos médicos. Por quê? Pensa comigo, uma pessoa está doente, uma pessoa está com problema, e acredita que aquele problema é Deus que está ensinando alguma lição para ela, como dizem, é Deus que está provando ela. E essa pessoa vai aos médicos para tirar a doença, que é uma ferramenta, que é o que Deus está usando para ensinar ela. Essa pessoa não estará ou não estaria se rebelando contra Deus? Porque se alguém acredita que o mal que está na vida dela é Deus, ela não pode se rebelar contra a vontade de Deus. Alguém que aceita, que crê no Senhor Jesus, não é para obedecer a Deus, então não pode ir para o médico, porque isso é rebelião, isto é, está se rebelando contra a vontade de Deus. Vê que não tem lógica? Quer ver o que de fato aconteceu ali no caso de Jesus e Lázaro? O mesmo propósito. Até aquele exato momento da morte era a palavra final. Quando a morte chegava e dizia está consumado, ninguém poderia reverter. Ninguém tinha mais nada a fazer ou nada poderia ser feito.
Então o Senhor Jesus estava dizendo, essa doença de Lázaro, eu vou aproveitar dela, porque Lázaro cria nele Jesus, e vou mostrar que a glória não é da morte, a glória é de Deus. E o Pai não deu a autoridade dele para a morte, e nem para Satanás, deu a mim. E eu vim assumir o reino, e eu vou mostrar para vocês como se faz. Então ele retornou, enquanto ele estava caminhando em direção a Lázaro, a vila que Lázaro morava, os seus amigos perguntaram, e aí, Lázaro morreu? E ele disse, não, Lázaro dorme. Perceba que da mesma maneira que ele não admitiu lá no caso da filha de Jairo, ele não admitiu. Exatamente porque ele sabia que uma confissão dele daria ao mal, daria ao diabo, daria à morte a honra que ela tanto precisava, porque foi dessa maneira que o diabo saqueou a autoridade delegada para Adão. Então Jesus veio consertar o que aconteceu com Adão. Então lá vai Jesus em direção à aldeia em que Lázaro estava sepultado. Quando ele chegou, a sua irmã disse, se o Senhor estivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Veja só que ela estava desprovida dessa fé atualizada. Ela estava desprovida ou não estava consciente da autoridade que o Senhor Jesus veio trazer. Então, diante dessa palavra, olha o que o Senhor Jesus respondeu. Maria, eu já não tinha te falado antes que eu sou, presta atenção, eu sou a ressurreição e a vida. Observe como Maria não tinha entendido. Sim, Senhor, eu sei que naquele dia, quando acontecer a consumação de todas as coisas, o meu irmão irá ressuscitar. Ela não entendeu. Jesus disse, Maria, eu sou agora, verbo presente, nesse exato momento, eu sou. E ao falar isso, foi provar. Ao chegar diante da sepultura que mandou tirar a pedra, ele disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Ali estava a prova que a autoridade, que a glória não era da morte, e sim de Jesus, que recebeu de Deus. A doença de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas as pessoas que crescem nesse ambiente em que a doença é normal, a escassez é normal, as pessoas nem de longe sabem o que é fé. Elas vivem por sorte. Cada pôr do sol que ela está viva, segundo elas, já é um motivo para agradecer, porque ao fato de estar vivo é já sinônimo que está em vantagem. Nem de longe elas entenderam o reino de Deus. O Senhor Jesus veio trazer do céu à terra o reino de Deus. Foi isso que ele ensinou a seus discípulos. Quando vocês entrarem no quarto de vocês e vocês for dirigir a Deus, se dirige assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vontade do Pai, assim aqui na terra como no céu. Então isso aqui não é apenas uma filosofia de oração, aqui é uma grade mostrando que aqueles discípulos deveriam reconhecer que tem um Pai lá no céu, e que o Pai lá no céu estava procurando herdeiro aqui na terra para que o reino do Pai se estendesse à terra a partir daqueles homens. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feito a tua vontade aqui na terra como no céu. Jesus, ao dizer, Lázaro, sai para fora, e ele, ao ter saído, estava ali o que Jesus tinha dito. Está vendo, pessoal, como a glória não é do diabo? Está vendo como a glória não é da morte? Porque ali estava quem era e quem é maior do que a morte. Você está sentado à direita de Deus Pai, na pessoa de Jesus, acima dos principados e de todas as potestades. Você também